E os pais saem para trabalhar hoje por um motivo errado. Eles saem para trabalhar hoje, ou seja, eles são produtores no seu próprio trabalho e consumidores apenas em casa. Então eles trabalham para poder consumir uma vida cheia de coisas gostosas que elas podem viver. E olham o trabalho dessa maneira, que o trabalho não é isso. Quantas pessoas a gente convive e que falam, eu queria ganhar na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca mais ia trabalhar. Eu nunca mais ia fazer isso, né? Então a visão que os pais têm da própria carreira, do próprio trabalho, é uma visão muito negativa e uma visão de que eu preciso fazer isso é um mal necessário, é um castigo na minha vida para que eu possa curtir a vida, minimamente. Então, se eu tiver uma outra fonte de renda que eu possa curtir a vida simplesmente, é o que eu vou fazer. E o trabalho não é isso. O trabalho, ele é connatural ao homem. Então, o homem, ele foi feito para trabalhar. Ele foi feito para isso. O trabalho, ele precisa existir na vida de um homem. O trabalho, como a gente diz, né? O trabalho dignifica o homem. Ele faz o homem ser homem. É ali, no trabalho, em que as minhas virtudes vão ser testadas e treinadas. Só que a nossa dificuldade é que a gente olha para o trabalho, simplesmente o nosso trabalho profissional que a gente faz lá de fora. E a gente esquece que cuidar dos nossos filhos, cuidar da minha casa, manter a minha casa bem, em ordem, bem cuidada, isso é um trabalho. Que eu preciso olhar com profissionalismo e eu preciso fazer bem. E não naturalmente simplesmente tocar ou sei lá, que isso seja uma coisa que volto de novo, que atrapalha na minha personalidade. O trabalho, ele faz parte da minha personalidade. E é uma maneira de eu agir no mundo, de eu criar o mundo, porque o mundo foi criado de fato, né? O mundo existe de fato, ele é perfeito, foi criado perfeito, né? Mas ele precisa ser desenvolvido para o bem do próprio homem. Então, não é um problema as coisas estarem bem desenvolvidas e a gente ter tecnologia, a gente ter computador, celular, iPad, tudo. Não é um problema isso. Isso não é uma questão de fato, né? Tem um livro do Monteiro Lobato, eu acho que é um Minotauro, em que ele fala um pouco isso, assim, né? Que nesse sentido de que o desenvolvimento da humanidade fez com que a humanidade tivesse um olhar, tivesse problemas no desenvolvimento da sua personalidade a partir do desenvolvimento. Isso não é verdade. O problema é a maneira como a gente usa o desenvolvimento. Então, é ótimo e maravilhoso a gente desenvolver técnicas, ciência, tudo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora, esse trabalho, que é o nosso trabalho profissional e que o nosso trabalho social e que enriquece a nossa vida, o nosso trabalho profissional enriquece a nossa vida pessoal, que isso, consequentemente, vai enriquecer a nossa vida familiar. A nossa vida familiar, o trabalho em casa, tanto do homem e da mulher, vai enriquecer a nossa vida profissional, né? Porque é tudo uma pessoa que está fazendo isso, não são várias. E é isso que a gente chama de unidade de vida. Eu sou uma pessoa que estou em casa e cuido dos meus filhos, e cuido do meu marido, e cuido do meu trabalho profissional. Isso tudo é uma coisa só. Então, a gente não precisa trabalhar com a dicotomia trabalho-casa, entende? Isso tudo precisa estar devidamente organizado. Devidamente organizado. Se está organizado por uma pessoa, e essa pessoa está crescendo nesse sentido, e volto a dizer, esse amadurecimento, ele acontece para o cuidado do outro. Então, o trabalho profissional não é para mim, para o meu bem-estar, para que eu ganhe dinheiro para estar, aproveitando a vida. É para eu me doar mais para as outras pessoas, para eu criar condições de outras pessoas amadurecerem também. É para isso que serve o trabalho, e não para o meu prazer, entende? Porque daí surgem vários problemas. Então, eu não posso ganhar mais dinheiro, porque se eu não ganhar mais dinheiro, eu não consigo ter mais prazer, não consigo viajar, não consigo, enfim, ter um super iPad, um super televisão, não sei o que, e eu esqueço de por que ele existe, entende? Então, a gente tem hoje pais que trabalham para consumir, ganham dinheiro para curtir a vida, e aí equipam as suas casas
com aparelhos de entretenimento pela casa inteira. Eu morei num apartamento há pouco tempo atrás, que já tinha, era um apartamento mobiliado. Tinham 10 televisões lá. E antes de nós, moravam 4 pessoas. Então, você fala, 10 televisões para 4 pessoas, né? Então, de fato, é isso, entretenimento, conforto, relaxamento, diversão, tudo do bom e do melhor nesse sentido. Os pais se esforçam para que cada membro da família tenha um espaço próprio. Cada um tenha seu quarto, cada um tenha seu lugar de estudo, né? Cada um tenha a sua vida. Então é isso, o que importa é a vida de prazer. Eles não sabem explicar aos seus filhos por que os seus filhos precisam estudar para trabalhar. Por que eles precisam que eles trabalhem, que eles estudem, se eles não veem um sentido nisso? Porque as crianças acabam não conseguindo entender, não vê um sentido no estudo real, no aprendizado. Aquilo se tudo é uma coisa que elas não conseguem ter um alcance a longo prazo, é só para você ter uma carreira, para passar um concurso público. E o processo de estudo, o processo de aquisição de aprendizado, ele se transforma numa coisa estéril, entende? Depois a criança passa por todos aqueles anos de estudo que ela tá, do ensino fundamental, e ela não tem a mínima ideia, aquilo não foi incorporado de maneira nenhuma dentro da vida dela, entende? Então, os pais de hoje têm uma visão muito horizontal, né? Apenas de poucos meses ou anos voltado para a carreira, volto a dizer. Eles esquecem que seus filhos vão ter responsabilidades adultas, que eles precisam formar um caráter de fato. Ou seja, eles costumam pensar no que eles farão e não no que eles são. Então, eles acham que os seus filhos vão crescer naturalmente, que eles não precisam da ajuda deles para crescer. Então, por isso, não tem problema eles ficarem em casa com uma babá, não tem problema eles ficarem em casa com a avó, porque aquilo ali vai se desenvolver de alguma maneira. E quantas vezes vocês não ouviram falar isso? Eu nunca vi um adulto fazendo xixi na cama. Eu nunca vi um adulto precisando que alguém dê comida na boca. Nunca vi um adulto dormindo na cama dos pais. E desde que cresçam, porque a maturidade vai trazer o que eles precisam. Isso não é real. Porque isso, a maturidade não é saber cuidar de si. A maturidade é saber cuidar do outro.